Oi, vocês viram que eu tive que interromper o vídeo e agora já escureceu um pouquinho, então eu tô com as luzes acesas. Tive que interromper por conta de uma ligação que eu não teve como, eu tive que atender. Então vamos lá. Eu estava falando quando a gente recebe essa carga que vem do outro, a violência que está no outro e não está em mim, então ela não vai ressoar. Esse tapa que a gente recebe na cara, o que acontece? Muitas vezes é a mesma coisa que quando a gente dá uma topada com o pé na beirada da cama. Dói, dói. Então esse tapa na cara dói. A metáfora que eu estava falando é quando a pessoa nos ofende, nos humilha, ela faz algo que leva para que diz respeito a uma violência emocional, psicológica. Não precisa ser, de fato, uma violência física. Mas a gente está falando aqui de uma violência de ordem psicológica. Só que a gente recebe e sente como se fosse uma topada no nosso pé na beirada da cama. Dói. Dói. Tanto que os estudos, né, sobre o cérebro e tal mostram que a área no cérebro que capta a dor física é a mesma área que vai mostrar que nós estamos em uma dor psicológica. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é tudo dor. Mas esse nosso sofrimento, como ele é uma escolha, como ele é algo que só vai acontecer em nós se encontrar receptividade, significa que nem todo tapa na cara, ou seja, que nem toda ofensa, que nem toda violência, nem toda agressão, nós vamos sentir como se fosse um tapa na cara, ou seja, nós não vamos sofrer. Não vai doer. E hoje, conversando com uma pessoa muito querida sobre as práticas de barras de Axis, sobre as práticas terapêuticas, né, as nossas dificuldades na vida, e eu comentei de uma experiência que para mim foi muito sofrida, mas que agora eu estava falando para ela e ela percebeu, ela falou assim: Márcia, interessante você estar me contando, porque eu não estou percebendo em você essa carga emocional do sofrimento. Você está falando com certa leveza de uma situação que foi dolorosa, que foi de sofrer, né, sofrida, que foi difícil. E aí ela completou assim: eu tenho a impressão de que você resolveu isso, que isso passou, isso não me machuca mais. E eu expliquei isso para ela. De fato, o processo terapêutico, ele deve promover esse tipo de cura. A gente chama cura, não é a cura de sintomas como o médico fala da cura. A cura psicológica é quando nós promovemos esse cuidado daquelas situações que geram em nós sofrimento. Para quê? Para que a gente possa lembrar sem sofrer, sem a carga emocional. E a gente consegue. Um bom processo terapêutico faz com que a gente possa olhar, revisitar o passado sem sofrer de novo. Que a gente possa conviver com as pessoas sem atribuir a elas a responsabilidade pelas nossas escolhas, as nossas dores,
as nossas feridas. Fulano me machucou, fulano me traiu, fulano me feriu, fulano me ofendeu. A gente precisa agora corrigir essas frases por conta da mudança de perspectiva e passar a dizer: eu me feri com aquilo que o fulano falou. Porque ele só falou. Ele colocou uma carga emocional e eu recebi. Então ele me feriu? Sim, mas eu me deixei ferir também. Então ele lançou um dardo. Esse dardo me atingiu porque eu não tinha proteção, eu estava vulnerável. Eu recebi aquilo. E aí eu crio essa ferida em mim. Então é um processo mais complexo. O inferno, a gente pode dizer que ele não é o outro. Somos nós que criamos e nós, é o nosso psiquismo atormentado. O outro contribui? Sim, ele pode contribuir com o tormento que ele vive, com a violência que ele carrega. A pessoa que carrega as suas dores, as suas carências, os seus sofrimentos, o seu pessimismo, são pessoas que estão atormentadas, perturbadas, aflitas, ansiosas, deprimidas, adoecidas psiquicamente. O que elas fazem? É isso que elas têm, é isso que elas dão. E nessa relação, a gente recebe. A gente recebe ou a gente não entra nessa vibração e não recebe. A gente não... como que a gente não recebe? A gente entende que aquela dor pertence àquela pessoa. Que aquela violência que ela está falando, né? Ela está sendo agressiva com as palavras, ofensiva, ela está humilhando, ela está depreciando, ela debocha, né? Isso tudo, a gente tem que olhar para aquela pessoa e falar: caramba, essa pessoa não está bem. Olha só como que ela está em sofrimento. Como ela está também gerando expectativas e está se sentindo frustrada porque ela está buscando a resolução dos seus problemas no outro. O que ela está buscando em mim, que ela não está encontrando, que deixa ela com raiva e ela me ataca. Então, nós precisamos ter consciência disso. Consciência. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito legal. Estou amadurecendo há algum tempo, eu já tenho alguns meses, eu estava desenvolvendo o que eu chamo de programa Horus. Me veio a imagem do olho de Horus e de um tempo para cá, várias vezes eu tenho encontrado esse desenho. E eu percebi que esse trabalho aqui que a gente faz e o trabalho terapêutico que eu faço, né, tudo gira em torno da percepção, de ver, passar a ver a vida com outros olhos, perceber a mudança de perspectiva, consciência. Consciência é esse despertar. Quando a gente desperta, a gente faz o quê? A gente abre os olhos, a gente vê a vida de outra forma. Então eu deixo aqui o meu convite, quem tiver interessado em fazer um trabalho terapêutico comigo, em breve eu vou estar organizando o meu espaço e esse programa, que eu vou chamar de Programa Horus, e mais coisitas virão por aí. Preste atenção nisso. O exercício de hoje vai ser de nós percebermos aquilo que nos atribuem, que o outro atribui a nós.
Geralmente a gente faz o quê? A gente se liga no problema. Isso é outro ponto importante. Vai ficar aqui, finalzinho da reflexão. Nós nos ligamos ao problema. E tudo que eu penso, eu aumento. Tudo que eu alimento, cresce. Se eu penso no problema, eu me ligo no problema, eu alimento o problema aumenta. Cresce. Daqui a pouco eu tô envolvida em mais e mais problemas e eu fico, nossa, como é que isso aconteceu comigo? Porque eu não estou focando na solução. A gente precisa pensar naquilo que a gente quer. O outro está agressivo, o outro está fazendo algo, né, que me desagrada, eu tenho que olhar para mim. Que expectativas que eu estou criando? Como que eu estou me relacionando com essa pessoa? Então ele fala aqui, no exercício, né? Vamos fazer uma mudança de fluxo. Escreve aí no seu caderno. Mudança de fluxo. Vai ser feita em 3 etapas. Primeira, tome consciência dos seus sentimentos, que são causados pelos pensamentos que você tem com relação ao outro. Na segunda, elimine qualquer julgamento. Então, não julgue o outro, não julgue o que ele está fazendo contigo, não julgue a situação. Só observe. Observe o que você sente, observe o que você pensa, observa o que está acontecendo. Anota. Não culpe, não julgue, não atribua a ninguém a responsabilidade. Perceba você mediante determinados acontecimentos. Fulano falou isso para mim. Isso é o acontecimento. Não julgue. Ele me xingou, ele me ofendeu, ele me humilhou. Isso é julgamento. Diga, ele me chamou de megera. Não julgue. Pegue esse acontecimento e coloque simplesmente isso. Fulano falou assim. Ah, ele falou com tom de agressividade. Tá julgando. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender que quando a gente coloca adjetivo nessas condições, a gente não está descrevendo o acontecimento, a gente está qualificando. Então, o julgamento é esse momento que a gente coloca adjetivo na frase. Quando a gente começa a qualificar. Está dizendo se é bom ou mal, certo ou errado. Vamos destruir isso tudo, vamos descriar essas crenças. Vamos trazer para cá o acontecimento. Fulano falou isso, fulano fez isso. Como eu me sinto? O que eu pensei a respeito disso? Terceira etapa. Redirecione sua mente para pensamentos positivos e saudáveis, geradores de sentimentos positivos e saudáveis também. Entende? É um exercício simples, mas tem simples assim, né? A gente descreve, mas ele não é tão simples no sentido de que a gente não está habituado a pensar e a fazer desse jeito. Então a gente precisa treinar. Põe no caderno e vai olhando para aquilo e percebendo, né? O que é que eu estou sentindo, como que as coisas estão acontecendo e eu estou recebendo isso. Se eu estou recebendo é porque está em mim algo que recebe. Sabe o que? Sabe o que recebe? Sabe o que capta essas coisas? O medo. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Fica nesse exercício, tá? Faça isso. A gente vai se ver agora só na semana que vem. Eu vou tentar encontrar mais os nossos horários aqui para gravar, mas tá um pouquinho complicado, né? Meio de obra, assim. Quem me ligou foi o pedreiro. Eu tenho que dar atenção para isso, né? Gente querida, um beijo enorme, bom final de semana, muitas vibrações para todas nós. E entenda
que nós temos tudo para ter uma vida linda, potente, porque a gente pode escolher a forma como a gente quer olhar para o mundo, como a gente quer se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, essa é a nossa reflexão. Até a nossa próxima fagulha.